e adorar a Deus. É uma música mais animada, né, irmãos? Aqui tem que ser cantada com louvor e temor. Porque estão na área dos caras, né? Muita animação. Cantando tanta gente, levando a vida de forma carente. Sem ver o que eu fizer, sem cansar, sem ver o mundo legal. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou repetir amar e me confessar. O que me diz, Senhor, vai agir e usar em você. Cumprindo a missão, sempre no amor, deixa Deus agir, no amor. Se estivesse na programação, a galera estaria no manual, né? De Deus, agora, gente, cantar, pregar, ensinar, eu vou repetir. Estar de alguma forma, se envolvido, achando Deus conduzir. Pra quem precisa, já é suficiente. Amor de Deus é tão forte e potente, sempre disposto e pronto estarei. Cumprindo a missão, sempre no amor, deixa Deus agir, no amor. Quero ouvir a voz de Deus, só me curar. Quero sentir o seu poder, a minha viver. Quando derramar, vai com minha vida, hoje se torna, se exaltar e descansar, sem o amor, deixa Deus agir, cantando amor, e a missão. Amém? Mais uma música de missão. Vamos escolher uma música mais solene, né? Levanto a cruz. Levanto a cruz, a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai
e prostra os seus pés. Explodirá se fez homem, descendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre a cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui. Não odiemos o mérito. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome. Para que toda a terra conheça o Pai e prostra os seus pés. Cristo um dia se fez homem, descendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui. Não odiemos o mérito. Na cruz nós somos resgatados. Vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui. Não odiemos o mérito. Na cruz nós somos resgatados. Vamos lá, a cruz de Jesus, proclamo seu nome. Essa certeza é uma noite de silêncio. O Senhor está cessando o tempo.
Silêncio, silêncio, perante Deus. Seja bem-vindo, pastor, pode entrar. Convido os irmãos a colocar em pé e nós orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui na tua casa, de podermos adorá-lo e agradecer o teu santo nome. Pedimos, Senhor, que receba todo o louvor, toda a adoração, todas as palavras, todas as coisas aqui feitas para honrar e glorificar o teu nome. Abre a nossa mente e nosso coração para que venhamos compreender, Pai, a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A olhar para a minha realidade, não havia nenhuma possibilidade. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu vou me batizar para ganhar minha liberdade, mas está falando da liberdade física. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Liberta em Cristo. Eu me chamo Luciana Barreto, sou brasileira. Hoje estou presa no Paraguai, mas não me sinto presa de forma alguma. Eu poderia estar perdida aqui dentro, como todas aqui, mas hoje estou em paz. Hoje encontrei a minha liberdade dentro dessas paredes que todos os dias nos sufocam, nos oprimem. Eu sempre ia no coral da prisão, porque aqui sempre teve esse coral da igreja adventista, coral da prisão. E eu ia todas as quartas e todos os sábados também, mas eu não ia para poder ouvir o coral. Eu ia porque fazia muito calor, ou seja, no lugar onde eu ficava, no caso, no meu pavilhão, fazia muito calor. E lá tinha ar-condicionado, era mais fresco. E eu queria sair. E eu desafiei a Deus nesse dia. E eu me atrevi a falar com Deus nesse dia. E eu nem sabia como falar com Ele. E eu entrei no banheiro, fiquei lá e falei para Ele que se Ele me levasse para esse coro, esse coral que ensaiava lá fora, lá no Espaço Novo Tempo, eu me batizaria e aceitaria Cristo na minha vida. Com esse desafio, o impossível aconteceu, porque ao olhar para a minha realidade não havia nenhuma possibilidade. E quando foi na sexta-feira, o coral ia ser no sábado, e na sexta-feira à tarde me chamaram e eu participei desse coral. Aqui a gente ouve muito dizerem: eu vou me batizar para ganhar minha liberdade. Nós estamos falando da liberdade física. E eu digo para você hoje, isso não me importa nem pouco. Nem pouco isso me importa.
O que me importa hoje é ter minha liberdade espiritual. Quando eu entrei naquela água e depois, quando eu saí dela, foi como se não fosse a mesma oceano, como se tivesse entrado uma e tivesse saído outra. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Não só por isso que Ele fez, isso foi só no começo de tudo. Por isso que eu digo, a minha história não terminou quando eu entrei aqui. Começou quando eu entrei aqui. Aqui eu descobri que a verdadeira liberdade não está lá fora, na rua, mas é ter Cristo no coração. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Deus abençoe a todos, as louvadoras, oremos. Se Deus e Pai, do Senhor, estamos aqui na tua santa casa, teus filhos, viemos te buscar. Viemos buscar na palavra viva, na palavra da salvação, por intermédio dos teus agentes, por intermédio do pastor, que o Senhor ilumine e que pelo Espírito Santo as suas palavras venham transformar nossas vidas, Pai. No nome poderoso de Jesus. Chegou
vocês aqui uma adoração infantil, o canal do Betinho. Temos uma super novidade. Agora, além dos vídeos de todos os sábados, teremos outros vídeos de histórias inéditas do Betinho, pregando a palavra de Deus para as crianças assistirem em casa. Estamos atualizando o canal, usando novas ferramentas para deixar tudo ainda mais bonito e educativo. Mas tudo isso tem um custo. Por isso, precisamos da sua ajuda. O nosso sonho é ter 50 membros apoiadores para continuar levando a palavra de Deus a muitas crianças. Para o Betinho cumprir sua missão e levar a mensagem, clique em Seja Membro aqui no canal. Deus abençoe você e sua família. Um beijo do Betinho. Tchau! Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz sábado, crianças! Oi, Betinho! Oi, tio Pedro! Oi, crianças! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem, Betinho! Fico feliz porque você está aqui com a gente. Agora, os nossos amiguinhos aqui também estão quietinhos e a história já vai começar. E o título da história desta semana é Semana. Isso mesmo, o título se chama Semana. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. E lá diz o seguinte: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. A palavra especial de hoje é semana. Hoje estamos no último dia de uma semana de 7 dias. Conforme a Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou tudo no planeta onde vivemos. Deus se preocupou em criar tudo de forma perfeita, sem defeitos, sem contaminações. No domingo, que é o primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas, e houve tarde e manhã. Na segunda-feira, ou seja, no segundo dia, Deus criou o céu e o separou das águas. Na terça-feira, terceiro dia, Deus criou a terra, as ervas, árvores, frutas, flores, legumes e toda a vegetação. Na quarta-feira, quarto dia, Deus criou os astros e as estrelas para fazer a separação entre o dia e a noite, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e assim determinar as estações, os dias e os anos. Na quinta-feira, quinto dia, Deus criou os peixes e seres viventes das águas, e as aves e seres viventes para voarem no céu. Na sexta-feira, sexto dia, Deus criou os animais domésticos, répteis e selvagens, o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva. A todos deu a ordem de se multiplicarem e encher a terra. Toda a criação foi realizada pela palavra de Deus, mas os humanos foram criados pelas próprias mãos de Deus. Ele fez uma escultura de barro para criar o homem, e a mulher foi criada através da costela de Adão. No sábado, sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra, e esse foi um dia reservado para a adoração do Criador, através da observação, gratidão e aproximação dele por meio da oração. O tempo é algo muito precioso, por isso precisamos usar e administrar nosso tempo conforme a vontade de Deus, e o colocando em primeiro lugar em nossas vidas. Deus criou o mundo em uma semana, e na criação tudo mostra o amor de Deus.
Legal, não é mesmo? Olha, vamos fazer uma pergunta de recapitulação? Vamos lá. O que você lembrará quando ouvir a palavra semana? Sim, Deus criou o mundo em uma semana. Isso mesmo. Agora, nós vamos fazer oração. Então, feche seus olhos e fique bem reverente. Oremos. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela história de hoje. Hoje nós aprendemos como o mundo foi criado em 7 dias. E muito obrigado porque o Senhor nos dá o sábado também para descansarmos e também para ficarmos junto da nossa família e também juntos de Ti. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe todos aqui na igreja e também os meus familiares e coleguinhas, que possamos aprender a guardar o sábado como o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez. Comigo nada hoje não? Vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Agora está parecendo que tomar pelo menos um leite. Meus irmãos, eu vou me apresentar aqui oficialmente. Meu nome é Alisson. O Alisson, que não é culpado pelo Caleb não ter vindo para cá, viu? Preste atenção, não foi eu não. Já está absolvido, né? O Caleb foi até para outro distrito lá do Pico, né? Foi bem para o distrito que nós cuidamos aqui. Mas em nome de Jesus vai ter um Caleb aqui. Não sei quanto, mas vai ter. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, eu sou norte-rio-grandense. Aqui está minha esposa, o nome dela é Esther. Ela é da Paraíba. Tem um norte-rio-grandense e uma paraibana. No Rio Grande do Norte tem dito que o Rio Grande do Norte é chamado de potiguar. Só que eu não sou potiguar, porque potiguar é comedor de camarão. Eu não como camarão, não sou potiguar. Nós ontem, inclusive, fizemos 4 anos de casados. Ontem fizemos 4 anos de casados. Não temos filho, temos um cachorro, que inclusive está lá em Caiana, um cachorro pequenininho chamado Theo. É isso, acho que não tem muito mais sobre a gente não. E nós estamos muito felizes em estar aqui no Distrito de Picos e hoje aqui em Paulistano, né? Eu queria ter vindo aqui, inclusive antes, eu tinha combinado com uma irmã que eu viria no sábado passado, só que teve a chegada dos jovens, uma ano de missão, chegaram lá em Picos, 10 jovens, mais um casal pastoral e 2 filhos que eles têm. Então eu tive que estar lá no sábado para poder recebê-los, apresentá-los na igreja e tudo mais. E aí tivemos que adiar a vida para hoje, né? E hoje estamos aqui e eu espero ainda vir muitas outras vezes aqui no Paulistano, viu? Eu posso dizer para os irmãos o seguinte: eu moro em Picos, na rua Moacir Luz, número 557. Então, se vocês estiverem em Picos, pode ter certeza que você tem um lugar lá que pode lhe socorrer. Alguém for para Picos, pastor, estou aqui em Picos hoje, não tenho dinheiro para comprar o almoço, o que é que eu faço? Pode ir lá, pode pedir socorro, que tem. Se não tiver comida pronta, aí faz. Você tem um cuscuz, você come. Cuscuz do ovo, a gente resolve. Pastor, estou aqui em Picos, não tem mais carro para ir embora. E agora? Você vem para cá, irmão. Então as portas estão abertas. Tem rede, tem colchão lá, até puff não, aqui não. Puff é bem grandão assim. Desse tamanho esse negócio lá, desse tamanho. Que dá até para o menino dormir lá. Tem uma sobrinha dele de Esther que ia lá para casa, desde quando eu dormia naquele negócio lá. E está lá ainda. Então, nós estamos com as portas abertas, caso você precise.
Eu digo isso porque já aconteceu. E aí eu agradeci a Deus porque o irmão sentiu que poderia contar comigo, né? Ele estava sendo representante comercial, vocês sabem, sair de cidade em cidade, tentando vender os produtos para a empresa para os comércios, né? E aí um dia ligou para mim e disse: pastor, eu estou aqui e eu vou dizer para o senhor, não tenho nem um centavo para comer, eu vou passar o dia todo aqui, eu queria saber se eu poderia almoçar na sua casa. Ah, que bom, fui lá, almoçou lá em casa, ainda deu um cochilo lá na rede e disse assim: o senhor pode me acordar 2 horas da tarde? Eu disse: almoço, eu ia até dormir, mas sabe que você quer que eu acorde, eu acordo. E aí quando foi 2 horas, eu chamei lá na rede, está na hora para sair. Então pode ter certeza que vocês serão bem recebidos, sempre que precisarem, sempre estiverem lá, estamos de portas abertas, tá bom? Quando eu entrei no ministério, quando eu fui pastor da Escola Adventista em Natal, no Rio Grande do Norte. O negócio é pra cá, né? Eu já vi esse lado aqui, é ganhar, né? E lá eu conheci um pastor e ele me falou uma coisa que eu guardo para mim, guardo para o meu ministério pro resto da vida. Ele disse o seguinte: olha, quando o pastor chega na igreja, ele é um pastor que a missão mudou. Foi vocês escolheram, a missão mudou. Então é um pastor que a missão mudou. Depois de um tempo, a igreja passa a olhar como é o pastor da minha igreja. Você vai perguntar a alguém: o pastor da minha igreja. E depois de um tempo, diz que aí os irmãos passam a dizer: agora não é mais o pastor da missão, não é mais o pastor da minha igreja, agora é o meu pastor. E eu tenho como objetivo ser o pastor de vocês. Eu sei que a gente ainda não se conhece, mas teremos muito tempo para nos conhecer. Eu espero ter a oportunidade de visitar todo mundo, conhecer aí a família, a casa de todo mundo. Já vou adiantando, não precisa se preparar hoje não, viu? Porque nessa brincadeirinha, faz uma visita ali, toma um lanche, faz uma visita ali, toma outro lanche, faz uma visita lá e vai um lanche aí, ó. Tá vendo, né? Aí tem que maneirar, viu? Um copo d'água já resolve, não se preocupa com o lanche não. A gente tava em Jaiane, desde eu quero que uma comida, uma mesa cheia de comida, assim, manda devagar. Calma aí, que não precisa disso não. E parece que depois de casar o negócio fica maior ainda, não? Evangelista, uns quilinhos aí a mais, eu acho que vai acontecer. A mulher lá cozinha muito, faz muita comida. Mas eu quero ter a oportunidade de poder aí conhecer um pouco melhor cada um dos irmãos e estarmos juntos aí nessa caminhada. Que não é fácil, a caminhada cristã, é por isso que nós temos que estar todos juntos. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a se levantarem para cair. Mas é só a primeira vez que eu estou aqui, mas eu não gosto de falar muito sobre mim. Eu penso que quando nós estamos aqui é para falar de Deus, da Bíblia. Nós vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Até que horas nós vamos aqui? 12h30? Tá bom, brincadeira. Que horas? Tipo meia-noite, tá certo. Encontrar aí Atos, capítulo 1. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando foi que a igreja começou? Você sabe me dizer? Eu falo igreja, não é igreja adventista do sétimo dia. Quando foi que a igreja cristã começou? Quem saberia me dizer? O ano, talvez você não saiba precisamente, mas a igreja cristã começou com os apóstolos. Concordam? Com os apóstolos, a igreja cristã começou. O livro de Atos é Atos de quê? Dos apóstolos. São os atos que os apóstolos realizaram.
Entenderam aí? Então, o livro de Atos ele conta a história do início da igreja, como a igreja começou. Nós vamos entender como é que a igreja começou com 12 pessoas, a igreja cristã começou com 12 pessoas, e hoje a religião cristã é uma das maiores do mundo. Começou com 12 pessoas. Foi no Brasil? Apesar de Jesus ter nascido em Belém, mas não foi Belém do Pará. Quando eu era criança eu pensava que era. Jesus nasceu no Brasil, Belém do Pará, mas não foi. Foi Belém, lá, Jerusalém, a região lá e tal. Como é que o cristianismo, que começou numa região, um continente diferente do nosso, distante de um oceano, e hoje chegou, e hoje está aqui no Paulistano? Como? Como é que a igreja, ela saiu lá de Jerusalém, de todo aquele contexto, de tudo aquilo, lá de Jerusalém e tal, e veio chegar aqui, numa cidade fundada por um português, Valério Coelho, um português que veio aqui, fundou, começou lá em 1700 e lá vai fumaça, não foi isso? Você não conhece a história do Paulistano, não? Então, é isso mesmo. Como é que o evangelho de lá, o cristianismo chegou até aqui, em Paulistano? Nós vamos ver no decorrer do livro de Atos coisas que foram acontecendo para que o evangelho, para que o cristianismo chegasse onde chegou atualmente. O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceram? Que coisas aconteceram na realidade para que o evangelho, o cristianismo chegasse até você e a mim hoje? Nós vamos começar no capítulo 1 de Atos. Vamos decorrer até o capítulo 11 em algumas passagens e no capítulo 8. Antes de ler, eu gosto sempre de fazer uma oração. Então eu queria convidar você para nós orarmos. Então feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender. Nesse momento nós pedimos que o Senhor abra também a nossa mente e o nosso coração, para que venhamos compreender a Tua palavra e crescermos na fé, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, verso 1. Olha o que o verso 1 diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Olha aqui para mim. No capítulo 1, verso 1 de Atos, que conta a história do início da igreja, logo no versículo 1, diz lá que as coisas que quem começou a fazer? Quem foi que começou a fazer aí? Jesus. Apesar da igreja ter começado com os apóstolos, assim, de forma como nós conhecemos hoje em dia, mas a igreja tem início unicamente em Jesus. Coisas que Jesus começou a fazer, diz aqui no verso 1. E além de fazer, o que é que ele fazia? Ensinar. Coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Preste atenção. A igreja começa primeiro com ensino. Tem como uma igreja começar de uma forma diferente? Não tem. Se começa de uma forma diferente, em um local onde pessoas se reúnem, onde um grupo de pessoas está lá juntas, em comum, fazendo coisas em comum, é um clube social. Mas o lugar que se inicia com o ensino, no caso o ensino sobre Cristo, e onde as pessoas se reúnem, onde tem tudo em comum, onde faz as coisas juntas, ali não é um clube social, é uma igreja. Porque a igreja, ela começa com ensino. Vou adiantar uma coisa para vocês. Se a igreja começou com ensino, sabe como é que ela vai terminar? Sabe como é? Como é? A igreja aqui na terra começou com ensino.
como é que ela vai terminar aqui na terra? Com ensino também. Ou você tem alguma dúvida nisso? No capítulo 1, no verso 8, olha o que é que diz aí a Bíblia. Ainda no livro de Atos, né? Fica aí no livro de Atos, que nós vamos ler vários versículos aí. Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o verso 8 diz que nós receberemos o quê? Receberemos o quê? Poder. Ao descer sobre nós o quê? Mas para que receber esse poder? Aí o verso continua dizendo: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até Palestina. O motivo de receber o poder do Espírito Santo é um só: ser testemunha de Cristo. Uma testemunha é alguém que testifica alguma coisa que ela viu, ouviu ou viveu. Não é isso? Uma testemunha é alguém que testifica, que conta, que relata alguma coisa que ela viu, que ela ouviu ou que ela viveu. Nós estamos aqui porque vemos a obra de Cristo no mundo, nas pessoas. Nós estamos aqui porque vivemos a obra de Cristo em nós. Nós estamos aqui porque vemos o que Cristo fez, faz e que cremos que ainda fará em nós também. É por isso que Deus ele quer fazer, ele quer que cada um de nós aqui sejamos testemunhas dele. Para testificar, para contar, para relatar a outras pessoas que Jesus fez, faz e ainda fará em nós e no mundo todo. É para isso que a igreja começou. Quando nós vamos no capítulo 2 de Atos, você pode passar aí, capítulo 2, nós vamos encontrar no capítulo 2 o dia de Pentecostes. Você conhece o dia de Pentecostes? Houve ali muitas pessoas, e as pessoas estavam lá e vendo os apóstolos falarem na língua materna delas, né? Que é um nome línguas. De repente, no capítulo 2, no verso 14, olha o que acontece aí. O verso 14, capítulo 2, verso 14. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão desses termos. O que é que Pedro estava fazendo aqui? Pregando. Quando diz lá, dirigiu-se à voz, e depois inicia-se ali a pregação de Pedro. Pedro estava pregando. Começou ali a pregar para aquela multidão que estava ali. Depois que Pedro prega, os apóstolos acompanham ali a pregação, falam a mesma pregação que Pedro estava fazendo, falam em outros idiomas para que todos ali entendessem. Aí o que acontece? Depois que Pedro prega, tal, olha aí o verso 41. O verso 41 diz assim: então, os que aceitam. Aliás, vamos ler o verso 22 antes. O verso 22 e depois o 37. O 22 diz assim: Pedro pregando: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus é o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro aqui prega sobre Jesus. Quando é no verso 37, olha o que acontece. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? As pessoas que receberam a pregação agora estavam perguntando a Pedro e aos apóstolos lá: e agora, o que é que nós vamos fazer? E aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí no verso 41, olha o que acontece. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram o quê?
batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Naquele dia, na pregação de Pedro, quantas pessoas foram batizadas? Quase 3.000 pessoas. Você já consegue começar a entender como é que funcionou o crescimento da igreja? Começou lá no verso 1, dizendo que Jesus passou a ensinar. No verso 8, diz que nós receberemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. A testemunha conta, relata, testifica alguma coisa. No capítulo 2, Pedro prega, continua pregando. Quando é mais na frente, quase 3.000 pessoas são batizadas. A igreja cresce quando os apóstolos pregam. Quando os apóstolos começaram a pregar, o que foi que aconteceu com a igreja? 3.000 pessoas foram batizadas. Ou seja, a igreja cresceu. E continua aí, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Ei, olha aqui. Alguém chegou até você um dia e pregou para você, correto? Não foi assim? Alguém chegou até você e pregou para você. Aí você hoje está fazendo o quê? Perseverando, continuando. Você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você faz isso, aquilo, porque você está perseverando. E diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parto do pão e nas orações. Na continuação dos textos, continua dizendo lá, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tem necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes cada dia os que iam sendo salvos. A igreja, depois de receber a mensagem, depois de perseverar nessa mensagem, ela continuou, casa em casa, orações, tal. E aí a Bíblia diz que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Mais uma vez, a igreja crescendo. Quando nós vamos para o capítulo 4 de Atos, pode passar aí no capítulo 4, verso 4. Olha o que diz aí. Lembre que a igreja continuou perseverando, continuou pregando, continuou trabalhando. Aí no capítulo 4, verso 4, olha o que diz. Porém, muitos dos que ouviram a palavra fizeram o quê? Capítulo 4 de Atos, verso 4. Porque muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. A igreja que começou com 12 apóstolos, agora esses apóstolos pregaram, a igreja cresceu para quanto? Quase 3.000. Aí esses quase 3.000, essa igreja continuou pregando, continuou perseverando, continuou indo de casa em casa, tal. Aí a igreja novamente cresce para quanto? Quanto? Quase 5.000. No capítulo 1 tinha 12. No capítulo 2, quase 3.000. No capítulo 4, quase 5.000. E a igreja foi crescendo. Quando a igreja cresceu ali, quase 5.000 pessoas, o que foi que ela fez? Ainda vamos para o verso 31. Verso 31 aí de Atos, capítulo 4 de Atos. Atos, capítulo 4, verso 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. A igreja começou com Jesus ensinando os apóstolos. Os apóstolos ensinaram as pessoas, 3.000
pessoas continuaram pregando, depois mais 2.000 foram batizadas, totalizando 5.000. Essas pessoas continuaram pregando, diz aqui no verso 31, anunciando a palavra de Deus. Continuaram anunciando a palavra de Deus. Olha no verso 42, capítulo 5, verso 42. O que acontece mais uma vez? Capítulo 5, verso 42 diz assim: todos os dias, preste atenção aí, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Mais uma vez, a igreja continuou pregando. Mais uma vez, a igreja continuou pregando. Um pouco mais à frente, no capítulo 8, você pode passar aí no capítulo 8, nós vemos a primeira perseguição sobre a igreja. A igreja sendo perseguida pela primeira vez. Olha o que acontece aí. Capítulo 8, verso 1. Diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e da Samaria. Olha aqui para mim. A Bíblia diz aí que naquele dia houve o quê? Perseguição. E ele diz lá que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. O que é ser disperso? Espalhados. Então, uns foram espalhados para a Judéia, outros foram para Samaria. Só para vocês terem ideia, Samaria é território, entre aspas, inimigo. O povo de Samaria não gostava de judeus não gostava de samaritano. E assim, foram dispersos, sendo perseguidos. É como se hoje você fosse perseguido aqui em Paulistana e tivesse que se esconder lá no interior de Betânia. Junto da Dona Maria. Né? A senhora vai lá? Eu estou sabendo dessa história. Fosse lá, curral do quê? Não. Como? Curral novo. Não sei. Você foi disperso. Estava sendo perseguido aqui, foi se esconder em algum lugar. Só que os apóstolos, ou aquelas pessoas, a igreja que foi dispersa, estava lá se escondendo, sendo perseguido. Olha o que eles fizeram, verso 4. Verso 4 aí o que ele diz: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo da terra. Você está vendo aí um povo que estava sofrendo perseguição, que estava correndo risco de vida, porque, olha, o verso 2 diz aí que Saulo, né, futuramente chamado Paulo, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Então eles estavam fugindo, porque estavam sendo perseguidos, correndo risco de vida, correndo risco de morrer. E lá, dispersos, sendo perseguidos, ainda assim, eles continuaram fazendo o quê? Verso 4 aí, o que é que diz? Eles continuaram fazendo o quê? Fazendo o quê? Pregando. Mesmo sendo perseguido. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui sendo perseguido? Tem alguém aqui correndo risco de vida por estar na igreja? Tem alguém lhe ameaçando porque você vai para a igreja? Alguém, se por acaso hoje à tarde você sair para pregar, vai chegar alguém, ou você corre o risco de que alguém chegue para lhe impedir e talvez atentar contra a sua vida porque você está pregando a palavra de Deus? Dificilmente isso aconteceria no país que nós estamos vivendo. Mas mesmo em meio à perseguição, o povo, a igreja, não parou de pregar. Pregou num tempo fácil, e quando chegou o tempo difícil, o que foi que ela fez? Continuou pregando, não parou.
Quando nós vamos para o capítulo 9, verso 31, olha o que é que diz aí. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, a perseguição acabou. Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, fazia o quê? Fazia o quê? Crescia em número. A igreja mais uma vez cresceu. Mais uma vez cresceu aqui. Quando nós vamos no capítulo 11, verso 19, verso 19 e 20 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, eles estavam anunciando ali a palavra a quem? Aos judeus. Aí no verso 20: alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Mais uma vez, a igreja continuou pregando. Mais uma vez, a igreja continuou pregando. Quando é no verso 26, olha o que diz aí. E quando encontrou, capítulo 11, verso 26. E quando encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Diz aí que ensinaram numerosa multidão. Aqui está a resposta do porquê a igreja chegou até aqui. Aqui está a resposta do porquê o Evangelho chegou aqui em Paulistânia. Aqui está a resposta do porquê o Evangelho chegou lá na sua casa. No começo, Jesus fala, ensina aos apóstolos. Os apóstolos ensinam as pessoas. Essas pessoas perseveram no que foi ensinado e passam a pregar o que foi ensinado. Depois que pregam, a igreja cresce. Quando a igreja cresce, essas novas pessoas continuam pregando. E o que é que acontece com a igreja novamente? Cresce de novo. De 3.000 para 5.000. E assim foi crescendo, 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 até chegar até você. Até chegar aqui, Paulistânia. Irmãos, nós temos, segundo o censo do IBGE, em 2022, 21.055 pessoas em Paulistânia. Dessas 21.055 pessoas aqui na cidade de Paulistânia, 6.957 pessoas são brancas, 2.896 pessoas são negras, 10.631 são pardas, 3 são consideradas amarelas e 567 são consideradas indígenas. São 21.055 pessoas que nós temos como campo missionário para trabalhar. São 21.055 pessoas, ou pelo menos 21.000, tirando os que já são negros. 21.000 pessoas como campo missionário para nós pregarmos. A idade média das pessoas aqui em Paulistânia é de 32 anos de idade, sendo o pico máximo de pessoas entre 15 e 19 anos. São jovens entre 15 e 19 anos que não estão aqui. São pessoas, 20.000 pessoas,
conhecer a mensagem. Em 2024, foi, segundo o IBGE, foram 18 divórcios judiciais. São 18 famílias que foram destruídas, dizimadas, talvez porque não tiveram a oportunidade de ter Cristo na vida delas. A mortalidade infantil, por exemplo, tem crescido no estado do Piauí. São crianças, jovens, que estão morrendo, muitas vezes sem conhecer a mensagem do Evangelho. À medida que novos vão nascendo, alguns mais velhos, por ordem natural, vão morrendo. E muitos vão morrendo sem conhecer essa mensagem. Ontem, aliás, antes de ontem, eu estava em Picos, estava lá numa despedida de um jovem que está indo estudar fora, e indo para casa, no meio da pista, estava lá um homem morto. Se eu não me engano, ele era até policial, segundo a minha esposa, ele era policial. No mesmo dia, o dono de uma rede de açaí, também lá de Picos, faleceu. 2 pessoas que faleceram, e não sei ao certo, mas talvez não tiveram a oportunidade de conhecer essa mensagem. Não tiveram a oportunidade de conhecer a Evangelho. Eu não sei quantos morrem por dia aqui em Paulistânia, mas pense que todos os dias morre alguém que não teve a oportunidade de conhecer essa mensagem. Deus poderia mandar anjos ou algum outro ser para vir aqui e sair pregando para as pessoas aí. Mas Ele não fez isso, pelo contrário, Ele escolheu a mim e você para sermos essas pessoas. Essa estrela que brilha no mundo, como nós vimos nessa nossa matéria. Somos você e eu. Se nós fizermos uma conta, se você fizer uma conta, em 2001, mais ou menos, 2002, 2003, 2004, quando se chegou, que ela falou, né? Vamos supor que em 2004, fazer essa conta aí, em 2004, tinha uma mocinha de moedas, né? Eram os 2 na mesma época, né? 2. Tinha mais, vamos contar sem generoso só por 2. 2004, 2. Se a cada ano, cada um de nós pregássemos o Evangelho, a extensão não seria as contas. 2004 tinha 2, 2005 tinha quanto? 4. 2006 tinha quanto? 8. 2007 tinha quanto? 16. 2008 tinha quanto? 32. 2009 tinha quanto? 64. 2010 tinha quanto? 128. 2011 tinha quanto? 256. 2012 tinha quanto? 312. 2013 tinha quanto? 624. 2014 tinha quanto? 1.248. E assim você ia. Você chegar em 2026, já teria mais do que a população do Paulistano inteira. Em algum momento da história, porque pelo que nós vemos aqui na Bíblia, era natural. Se eu receber o Evangelho, o que é que eu faço? Eu prego para outra pessoa, a igreja cresce. Essa outra pessoa recebeu o Evangelho, o que é que ela faz agora? Prega para outro. E o que é que acontece com a igreja? Cresce mais uma vez. Aí essa outra que recebeu o Evangelho do outro passa a pregar para outra pessoa. Aí o que é que acontece com a igreja? O que é que acontece com a igreja? Cresce de novo. E assim a
vai crescendo, crescendo, crescendo. Uma coisa, dia após dia, a igreja vai crescendo. Meus irmãos, se a igreja cresceu, saindo lá de Jerusalém, em outro continente, para chegar até aqui, será que a igreja não pode sair da sua casa e crescer para o seu vizinho? Será que a igreja não pode sair da sua rua, crescer para a rua vizinha? A rua de trás, a rua da frente, a rua do lado, a rua do outro, o colega de trabalho, o amigo da escola, da faculdade? Será que não pode? Não só pode, como deve. O mínimo que eu posso fazer é isso. Isso demonstra até gratidão. Porque um dia alguém saiu da sua casa para ir na casa dela, para ir até a sua casa, pregar para você um evangelismo, ou como no meu caso, culto dos pregadores, e talvez cada um de uma forma diferente. Mas alguém saiu da sua própria casa, foi até a sua casa para pregar para você, para que você estivesse aqui hoje. E hoje é a sua vez de sair da sua casa e ir até a casa de outra pessoa para pregar para essa outra pessoa, para que um dia ela esteja aqui. Essa missão é nossa. Se você quer que a igreja em Paulistana cresça, não tem outro caminho. Não tem outro. Esse é o único, é pregar. Eu vim falando sobre o tal do sábado perfeito. Sabe como é um sábado perfeito? Vou ensinar vocês como deve ser um sábado para o Adventista de Sétimo Dia. Sábado perfeito. Chega sexta-feira à tarde, você organiza, para quando chegar o horário do pôr do sol, o que é que faz? Culto do pôr do sol. Reúne a família, faz o culto do pôr do sol. Depois do culto do pôr do sol, já tem uma comida, um jantarzinho bom, preparado, para você comer com a sua família. Depois, vai para onde? Deixa no pequeno grupo. Quando chega no pequeno grupo, chega em casa, vai fazer o quê? Ficar mexendo no celular até meia-noite, não é? Não é? Não. Aí dormir. Pra quê? Chegar cedo na igreja, na escola sabatina. Participa da escola sabatina, culto divino, meio-dia, vai pra casa, almoça. Quando for mais ou menos 1 hora da tarde, já tem. Já tá com a barriguinha cheia. Vai fazer o que agora? Vai tirar um cochilo, não vai dormir. Não tem problema, não tem pecado nenhum para você depois do almoço, tirar um cochilinho ali. É bom? É bom. Mas é cochilo, não é hibernação não. Quando for ali 3 horas mais ou menos, olha, um cochilinho até as 3 horas, um cochilo bom, viu? 2 horas de cochilo, tá bom. Acordou, vai se ajeitar, 3h30, 4 horas, sai. Dali 1, 2 estudos bíblicos, volta, pôr do sol e ser no sábado. Pronto. Sábado perfeito. Sem muito sacrifício, sem muita dificuldade e segundo a vontade de Deus. Irmãos, eu estava falando ontem para alguns irmãos que eu encontrei aqui, que tem o irmão, essa aqui é PM, né? É PM, né? Mas tem um grito de guerra que é usado no exército, não sei se foi do exército? Foi não, né? Mas no exército tem um grito de guerra que é assim: não posso parar. Se eu paro eu sento, se eu sento eu deito, se eu deito eu durmo, se eu durmo eu pulo. Não posso parar. Quer dizer, quando está em guerra, se você para, senta, deita, dorme, e se dorme, vem o inimigo e mata. Na igreja é do mesmo jeito. Se uma igreja, ela para, senta, se acomoda de tal forma que deita. Deita de tal forma que dorme.
e dorme de tal forma que o inimigo vem e mata a fé. Quer decretar a morte de uma igreja? Ela para de pregar. Quer decretar a morte espiritual sua, inclusive? Para de pregar. Agora quer viver, quer estar forte, firme, como diz lá, revestido de toda a armadura de Deus para ser firmes contra esse lado do inimigo. Saia para pregar. Esteja ativo na pregação do Evangelho. Você vai ver que sua fé nunca foi tão forte como será nesse momento. Eu falei com o pastor Geis, os pastores, eu estou indo no Ministério de Bíblios, eu vou deixar sangue e suor lágrimas. Eu espero que você não lágrima nada livre, ele faça nada. Ficar chorando de tristeza por você, não. Eu quero chorar de alegria. E eu espero contar com a ajuda dos irmãos. Para nós deixarmos o suorzinho ali. Mas você tem muito suor. Eu quero estar junto de vocês na pregação do Evangelho aqui. Eu não sei quando vão me mandar para outro distrito, para outro lugar, mas eu quero que no dia da despedida, que eu espero que não seja breve, não caiba de jeito aqui dentro. Não caiba de jeito aqui dentro. Hoje vou ter que ir cedo agora, porque eu vou para Teresina, daqui já vou só passar em casa, trocar a roupa lá da mala, vou botar outra, porque amanhã, hoje tenho que chegar em Teresina para amanhã participar do encontro lá de evangelistas. Mas eu pensei, eu não posso ir para Paulistana, pregar e depois voltar correndo para casa. Então eu vim ontem para cá. Tentei me reunir com a liderança, algumas aí puderam, outros não, alguns viajando, outros não puderam, mas teremos outras oportunidades. E quando eu vier aqui com vocês, para a gente conseguir estudos bíblicos, começarmos a pregar, eu não vou só dizer aqui, vão lá e preguem, eu vou junto. Então, anotando isso aí, eu vou junto lá com vocês. Eu não vou dizer vamos, não, eu vou, vamos juntos. Vou contar um testemunho para encerrar com essa parte. Eu estava em Luzilândia, no distrito de Luzilândia, antes de vir para cá. Passei um ano lá. O pastor Geis, vocês conhecem o pastor Geis, né? O presidente da missão, ele, logo no começo ele chegou para mim e disse assim: olha, quando eu passava na Luzilândia, eu ficava triste. Porque ele estava vendo lá o povo parado, o povo não estava fazendo nada, sabe? Nada. Ele estava com medo da igreja morrer. E em determinado momento, alguns meses depois, nós atingimos lá quase 200 estudos sendo dados simultaneamente no distrito lá. No ano passado, o distrito de Luzilândia foi um dos que mais batizaram na missão, e na primavera, que foi em setembro, foi o que mais batizou. Eu não estou falando isso porque foi eu que fiz, não. Não foi nem eu que fiz. Mas eu estou falando isso para você entender que nós podemos sair de onde estamos e chegar onde queremos. Eu já fiz um levantamento aqui. Na igreja tem um estudo bíblico. 2 pessoas estão dando um estudo bíblico. Então ainda falta muita gente. Faltam muitas pessoas ainda. Eu chegou um pouco atrasado aí, mas eu acho que vou fazer em outra oportunidade. Mas vocês concordam comigo que isso precisa mudar? Você concorda? Quem acha que precisa mudar? Que essa é a realidade da nossa igreja aqui. Quando eu digo nossa, eu estou me colocando no meio. Eu sou da igreja do Paulistano. Quem acredita que a nossa igreja tem que mudar? Levanta a mão. Quem quer fazer parte dessa mudança? Levanta a mão. Amém. Saiu uma foto do céu agora. Uma foto do céu. Se eu tirar uma foto de barco, não vai mudar nada. No céu. Foi tirada uma foto agora. Vendo que você quer a mudança da realidade da igreja e você quer fazer parte dessa mudança.
Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para a Igreja Central de Lusilânia no primeiro dia que nós saímos para pregar. Eu vou dizer hoje e vou continuar dizendo nos próximos dias. Vamos iniciar uma revolução paulistana. Amém? E eu espero, Deus espera contar com todos aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vai ter alguma música? Não? Então eu vou orar aqui. Se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor. Passei 3 minutos, me perdoe. Porque se deixar, eu falo tudo todo. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Grande Deus. Aqui, Senhor, está o teu povo, a tua igreja. Entendendo que nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer. E aqui, Senhor, está o teu povo disposto a fazer parte dessa mudança. Está aqui, Senhor, o teu povo disposto a trabalhar para que o Evangelho avance aqui nesse lugar. Para que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, para que o fim chegue logo. Pai, colocamos cada um dos teus filhos, a tua igreja em tuas mãos. Pedimos que o Senhor use cada um dos teus filhos que estão aqui para sermos luz, para sermos sal na vida das pessoas que estão aí fora. Perdoa-nos, Pai, se temos negligenciado a tua obra, se temos faltado em realizar a tua missão. Mas hoje queremos, no fundo do nosso coração, fazer diferença. Queremos fazer com que a mensagem que chegou até nós, o Evangelho que chegou até nós, chegue também a outras pessoas aí fora. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.